Eu sou uma associada do programa do Creative Economy Practice no CC Hub. Estou no escritório de Legos. A sessão vai começar daqui a pouco, podem se acomodar. Hoje nós vamos examinar o tópico gerenciamento adequado financeiro, para um controle interno e gerenciamento de receita e gerenciamento de gastos. Sejam todos bem-vindos. Enquanto vocês estão aqui, chequem o seu som e câmera e liguem as suas câmeras se vocês puderem. No chat, por favor, coloque o que você quer extrair. Nós vamos olhar para esses comentários e vamos ver o que você quer aproveitar dessa sessão, baseando-se no entendimento do tópico. Mais uma vez, como eu mencionei, ligue a sua câmera se você puder. Use o seu chat para fazer perguntas. Basicamente, estamos usando o chat para fazer perguntas e eles ficam o mesmo. Seu microfone vai ficar no mudo. Você só pode se comunicar por meio do chat. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer comentário, nós vamos. Por favor, se você tiver pergunta, não levante a mão. Sempre coloque no chat. Participe de forma ativa, dê espaço para outros participarem também. Também saiba que a interpretação está disponível, então clique no ícone de interpretação simultânea para selecionar o seu idioma de preferência. A sessão de hoje, esse workshop, o objetivo é ajudar os participantes a alcançar os seguintes itens: implementar sistemas de gerenciamento de custos eficientes, criar controles internos eficientes para gerenciamento financeiro e de receita, adotar melhores práticas para planejamento financeiro e gerenciamento, aumentar a confiança dos participantes e expor ao orçamento financeiro e análise. Hoje, o facilitador é o Abiodun Adjananku. Ele é um consultor financeiro e ele é o nosso CFO da corporação do Hub Group. Sem mais delongas, gostaria de apresentar a vocês o Abiodun, nosso facilitador de hoje. Muito obrigado por fazer isso esse horário. Muito bom ter você aqui. All right, thanks a lot, Omolabake. I'm very excited to be Muito here. obrigada, I believe everyone can Omolabake. É hear me muito now. empolgante estar aqui. Acho que todos estão conseguindo me ouvir, correto? Yeah. I believe everyone can hear me. Eu acredito que todos estão me ouvindo, certo? All right, good. Ok. So thank you once again, Omolabake. Então, muito obrigado I'm also novamente, very excited to Omolabake. be here. Eu estou muito That's an empolgado de estar opportunity for me aqui. to É uma excelente share knowledge oportunidade on best practices of financial management. para eu compartilhar Based on my conhecimento sobre as experience, melhores based on práticas de best gerenciamento practices, and financeiro, based baseando on nas what melhores is práticas attainable e baseando-se no que over pode the ser last obtido 12 to 13 years, nos supporting últimos startups 12 a 13 anos, within the tech apoiando ecosystem. startups no ecossistema de So I will just tecnologia. go straight into it. Eu gostaria Everyone de knows começar why we're direto. here. The Todos objective sabem por que is nós to estamos aqui. O objetivo é introduce everyone into the best apresentar practices of todas as expense melhores management, práticas internal control, de revenue gerenciamento financeiro, projections, controle and interno, many more, previsões right? de receita e muitas Like I outras always coisas. assume, everyone on Como eu this call sempre has assumo, todo mundo one aqui dessa reason or the other ligação why tem they um came motivo on ou board outro do for this porquê eles entraram aqui webinar. nesse programa, And then para I'm esse sure at webinar, the end of this e eu webinar, tenho the certeza que objective no will final be, desse or the webinar o aim will objetivo be, será to have introduced everyone to the a ter basics of apresentado expense todos management, aos the básicos de processes on how gerenciamento to de implement a gastos, os top-notch processos e como revenue projection, implementar and previsões boas the basis financeiras of e a having base a good internal control that de, helps de to ter um bom controle interno, improve your que ajuda operations, você a aumentar as that suas helps operações you complying to financial reporting, and that can e te also help ajuda a you reduce your risk estar em conformidade com depending on relatórios your kind of financeiros operation, e etc. depende do tipo de operação que você So tem. I will just go straight into it. Então, eu quero aprofundar aqui. I will try and make the session Eu vou very tentar lively, fazer com que very a sessão engaging, seja and bem leave room engajante for questions as much as e possible. abrir espaço para And perguntas if you sempre que have any possível. question, you can E daí, se always você tiver raise your hand pergunta, or você sempre let pode levantar a Omolabake sua know that mão. you have Fala something, para o a burning Molabak que question you você need to tem answer. uma pergunta que você precisa I always que start off seja to give respondida. you background Eu quero information about começar
por falar um pouco sobre some of the research I've had in the o past, histórico de algumas mainly pesquisas que já around foram feitas no um, passado com working with relação the a startup, helping them to understand falar sobre why financial startups, management is para very entender por important, que and gerenciamento also financeiro é muito in importante. that research, I gained insight E as to why também people actually set up por their que as financial management pessoas system. So estabelecem in esse tipo de sistema. 2011, I had the Em opportunity to talk to 2011, tive a about oportunidade de 30 falar to 40 startups, umas and then I 30, 40 basically asked them startups e um, basicamente eu falei: why why por they quê? think they need a financial management system, Por que or você why they precisa think de um it's sistema important como for them to esse? have a Por top-notch que financial isso é management importante system. ter um 50% of sistema that the bom? 40 startup I spoke with said, 50% que nós falamos, das startups que nós well, they don't need conversamos, falaram que eles financial não management system precisavam because they do not have sistemas de gerenciamento accountants, financeiro so porque there's eles no não need for tinham that, right? contadores, então não tem Um, necessidade. another 30% said, Outro oh, we falou, don't need outro financial 30% management falou, olha, a system gente não because precisa de gerenciamento financeiro. we do not we have not started making money, so there's no need Nós não começamos a to gerar have dinheiro a ainda, então top-notch não tem financial management necessidade de system. ter And um the last sistema de 20% gerenciamento financeiro said, bom. E os we últimos have a 20% compelling business falaram: model, olha, so there's no need nós for temos financial um management system business because it's model not muito bom, important, então não tem it's not necessidade, isso important não in é any way. importante. And my response to all of these startups that I E a minha spoke resposta a with todas is essas pessoas foi: financial management system is sistema de what gerenciamento financeiro set up your business, é o que build a estabelece o seu good and create the negócio foundation for you to build wherever you want to e be. You can have cria a fantastic histórico de crédito para idea você about crescer. your product, your market, Você your pode ter uma ideia segment, incrível sobre o seu but if you do produto, not seu have a mercado, mas system se você não tiver um sistema that clearly help you manage your cash que flow, claramente that te clearly tell ajuda you a what is gerenciar o seu coming in, fluxo de what is going caixa, que out, and fale every time exatamente o to que be está planning, entrando, o que está it saindo em will qualquer struggle as a momento, business. And if you are você not vai ter careful, you might dificuldades see como os yourself as a negócios. Se você business não tiver, se não for cuidadoso, você vai ver sooner você than que você later. está, So financial management is what connects the você vai ver business que você together. vai It's what falir. help you quantify your É o que te business ajuda a ideas, quantificar as suas quantify ideias it de in a very negócios, clear manner for you to quantificar understand de forma how your bem business clara is para você performing. entender como o seu For negócio, qual que é a every performance do business seu negócio, globally, every para business todo o in the world, negócio at every globalmente. point in time, periodically, you want to sit around the table among your team to say, okay, A qualquer how are we momento doing? você precisa If we falar com a spend, sua what is equipe para our entender burn rate? como é que estão os nossos What gastos, is o our que que a gente está margin? What fazendo, does that look like? qual que é a So, nossa margem, so I mean, this qual is que é the a cara conversation disso. we are going to Então, be having essas today, são conversas que nós and vamos it's ter very important we hoje. set that tone É muito so importante que that nós everyone understands estabelecemos what isso para que are the best todos practices of entendam financial management. quais são as And melhores this research práticas that I disso. did is just E to eu give acho us que an essa overview pesquisa of que eu why fiz é só para financial dar uma management visão geral do system porquê is very, very gerenciamento important. financeiro é muito importante. So, yeah. So before we Portanto, move to the next slide, so antes de I nós want you irmos to para o do a quick próximo group slide, exercise, and nós what precisamos I want fazer you um to do is exercício de please grupo. tell Você me pode or colocar tell no us chat, por favor, contem what para tools you nós use to manage your financial que management system ferramentas in your você setup. usa I mean, para in the next slide, gerenciar a sua and parte yeah, financeira. what tools do you actually use? Que ferramentas Why do você you está use that tool? utilizando? Por que In você terms of tools that utiliza you use, essa ferramenta? Em what termos de type of ferramenta, software do you use? então, And o if you tipo use de software, software você usa? how Se do you você não usa manage this? Do software, you use como que Microsoft você Excel? gerencia? Do you use Você any usa um Word Excel, document, por etc.? So exemplo? I'm seeing a lot of response. Excel, Eu estou QuickBooks, vendo muitas respostas aqui. Zoho, I use Excel, Bonjour, yeah. Bom I use business dia, management system, Manual, eu uso sistemas manual, Book, Google Sheets, Google Sheets. QuickBooks. This is fantastic. I wish I can do Isso a é word cloud where I fantástico. can put all of your response Eu, in a word eu cloud. queria We ter will then see which one is colocar uma correct. word cloud We aqui use para ver Keep todas as and then respostas, mas fantastic. usamos Keepond, I use Manual, fantastic. Manual, Yeah, so fantástico. so Então, we fantastic Excel, fantastic. I use Excel, Excel. Okay, Excel, uhum. okay. So I mean, it's interesting to see the different É interessante ver range of tools, as diferentes methods ferramentas, that people use to keep their finances. métodos que as I mean, pessoas utilizam para whatever tool manter um you bom use, the most controle important thing is disso. you want to Dependente do que practice você it and utilizar, perform você it, precisa ter uma clareza da sua right? performance, But I think certo? in this day and age, Mas eu acho que hoje em dia, I mean, the COVID pandemic has actually a exposed pandemia that do it's very important to Covid automate your finance operations, é muito right? importante Finance is very entender as suas broad operações and also financeiras. very Isso é muito broad. abrangente, porque There é are muito certain areas abrangente. that have to be automated. Existem So algumas áreas regardless que of the precisam tool ser you are using, the most important automatizadas. thing is
Então, your tool gives you dependente da some ferramenta que você estiver visibility on utilizando, se a sua the money ferramenta that te goes in dá and the money that uma comes in, ideia it do works. dinheiro que está entrando, está A saindo, bit of advice to the people using mas um manual pouco de processes conselho para as pessoas utilizando like processos Excel manuais, or using a como book or Excel whatever. With Excel, ou it um can be livro, com complicated if Excel you are not pode ficar proficient with complicado Excel. se você não for Excel proficiente is com very Excel. good, but you get to a O point Excel é where excelente, mas it's chega num very momento limiting if you are not onde proficient. fica muito So limitado se você não é most muito likely what you proficiente. automate the Então, process parabéns para using aqueles que automatizaram os using processos, Bonjour, using utilizando Excel, Bonjour, because utilizando todas yeah. essas So if you are coisas. doing it manually or Se você using estiver Excel, it can be fazendo very, very isso, limiting. Anyway, so let's keep going. What usar o is it Excel about pode ser financial bem management limitado. system? Yeah, like I said, what is financial management system in the first instance? It's just a Quais são esses process that sistemas? enables you to Esse manage é the um financial processo que affairs of a permite business. What is financial affairs of a como que business? você Money lida that com a comes parte in financeira and do money seu that negócio, goes out. dinheiro que Simple entra as that. e o dinheiro que sai. The combination of Simples money that assim. comes in and A money that goes combinação out de is dinheiro known que as cash entra e flow. sai Cash flow simply means é o que a gente chama de fluxo de what caixa. goes out and what Basicamente comes in. significa And in your que cash entra e flow, que there are a sai. lot of activities that happen depending on the life cycle of your business or depending on the stage of your business, right? Dependendo disso, If do you look estágio at do seu any typical negócio. startup or Se any você olhar para typical a business, startup típica, um negócio yeah. típico, So you will see them. I see people saying they use você Wave as veria well. as Wave is pessoas que eles fantastic. Yeah. utilizam isso, So que é businesses go fantástico. from startups. Os negócios vão de In the startup startups phase, you can be there for e nessa between fase você estaria 1 aqui to 5 years, depending entre on 1 e 5 anos, how quickly you are dependendo growing. Then you go quão to rápido growth você and está you go to crescendo. maturity, right? Financial management system is important at all of these Sistemas de gerenciamento different financeiro é phases, even importante em with todos os business. estágios. Yeah, it's very important at every life cycle É muito of your business importante, because you're going to make decision around você vai business tomar development decisões decision, com relação um, a questões de where is gerenciamento money coming from, financeiro, where is the de onde vem o financial condition, dinheiro, how are onde we está vindo a parte deploying our financeira, capital, como que nós right? estamos Who are we gastando o employing, nosso etc. capital, You're going to make quem que investment nós decisions, vamos right? You contratar, rent vamos tomar essas decisões de space, you occupy space, investimento. right? You rent space, you buy equipment. Você compra Yeah, you're also equipamento, going to você invest faz. in other Você também vai activities that are investir very em critical todas as to the atividades que são objective as a business. críticas para você But financial alcançar o management seu system is objetivo como very important, negócio. or financial management Sistemas de is very gerenciamento important financeiro são because muito of one, importantes for you to build a very sustainable business para você construir and a esse very tipo de viable business. negócio bem sustentável, You um need to have negócio a bem viável. financial Você management precisa system that ter works. seu sistema de So I gerenciamento give you the financeiro first que insight, funciona. right? I give you insight into how you are performing, into what is coming into your business, into Do what is que going está out of vindo your para o business, right? negócio e o que está So for saindo us do to seu raise fund negócio. at any point in time, financial management is very important Se você vai fazer because you need to levantamento de understand what you fundos, are você funding precisa for entender at any point porque in time, quais são as right? If you don't want to necessidades. go out of business or Se become você não quiser bankrupt, fazer financial management isso, system is very important because that's what helps é you muito to have importante, visibility porque é into isso que what's te ajuda a coming in ter and what visibilidade do goes out. que So it's entra very e do important que at any sai. point in time É muito importante for you to isso. have visibility into Para your você ter financial visibilidade information. Yeah, so we'll para keep esse tipo going. de informação. Element of financial management system, right? Qualquer elemento It starts with financeiro, financial planning. And what is você financial começa com planning? Right? planejamento Sitting on the financeiro, table, coming up with your operating budget for the year. temos esse You have a orçamento, budget is typically between a short-term one will be between 1 to 12 months. A temos entre medium one can be between 1 year to um three médio years, pode and ser a de long 1 ano term a one will be 3 anos, 5 years e a and above, right? longo prazo And seria it's very 5 anos important para when you are doing cima. your plan, E é there muito are three things importante you que need quando to você pay estiver attention fazendo to. esse Number plano, one is where existem is the três revenue coisas que você coming precisa from? prestar What is the atenção. De onde está revenue? vindo a receita, Those se are você questions estiver you need to fazendo ask your planejamento accountant. financeiro? If you São have an perguntas que accountant, você what is the deveria revenue fazer coming se from? você tem um contador, qual que Number são as two, projeções. Número which 2, area of the business are we spending, quais right? áreas Are do we adding negócio nós up estamos human gastando? resource, right? Are we investing in Nós estamos um, investindo equipment, capex, em equipamento, yeah, and capex. whatever you have. And the third one, which is very, very important for you to also get insight into Isso é your muito funds, is importante ask para your você accountant what is our ter sua monthly burn plataforma. rate, Perguntar para o seu right? contador. Monthly burn rate is how quickly O or que que é isso? cash Quão burn. Let me use rapidamente layman language. cash Cash burn is bond. how you are spending Como your você está money at any gastando o point in seu time, dinheiro em qualquer right? momento. A lot of business can have a wrong way of Muitos using 12 negócios months, podem wrong way ter o of seu próprio, talvez estimating 12 the business month. So meses, let's say if you have 13 meses. um, Então, um, se você tiver $10,000 10 and mil your burn rate is dólares, like 10 você months, right? sempre If you divide your $10,000
Se você divide So esses at the end of the month, it should be US$ 10.000, around $1,000 on a monthly isso basis. deve That's your ser tax, $1 de or your bond $10.000, on a monthly basis. So ou a sua I just taxa want de to explain bond. that time so that those Só are queria things you explicar need to essa pay questão. attention Essas to. são coisas I que, se você mentioned where's prestar the revenue atenção, coming from? eu mencionei de onde Which vem a area of the business receita, are you spending your quais money áreas do on? Any negócio other você está metric gastando. you want to use can be Qualquer outra added to métrica these que você three. And queira those three utilizar are pode ser really, really, really acrescentada a important, essas três, right? Financial mas essas management três são system. muito What sort of importantes. system do you need to put in place? System to help you manage your Qualquer payroll sistema você in deve terms of colocar aqui para what ajudar a you are paying in gerenciar terms of isso, em salary termos do que você activity to your está pagando em employees. termos de salário, System that will help you also sistemas manage que your vão te invoicing, ajudar right? a gerenciar System that will os help you keep seus track of your invoices, revenue suas collection, what is faturas. account receivables, how quickly you are A paying gente for your chama também de services. contas recebidas, System, your fixed asset, so that there is no theft in your seus assets and controls. sistemas, You need to have que all não of tem these esse systems controle in de place acesso, at você every precisa ter todos possible esses time so that sistemas for you to be able to track para your você financial performance. conseguir The next one is financial fazer um bom management system. monitoramento da sua performance. This is the bit I really, really need to amplify, Isso é o que eu right? preciso para It's very amplificar. important I amplify this É because muito financial importante control is amplificar essas everything coisas, porque around controle financial financeiro management. é tudo You need to com have a relação ao control gerenciamento grid financeiro. where there is no leakage in your financial management system. Você precisa garantir que You não need tenha to have a vazamentos no control seu grid sistema. for you to have Você precisa ter insight um into who controle is spending, who is estabelecido. giving those approval. So there are three objectives of financial management control. The first one is efficient operations, right? You want to reduce the amount of mistakes Você tem que your reduzir workforce are making in terms of maybe a sua invoicing, força de even in trabalho, terms of what is it called? até em termos de Budget do que implementation como for é your que eles project, chamam, implementação de for your orçamento para um products, projeto, etc., para o right? seu You need to produto. understand all Você these precisa processes. You need to entender put in place. When todos you have esses processes in processos. place, even for Quando você approving tem processos expenses, estabelecidos, você um, também, para there provar has to be gastos, clarity into você precisa ter workflow to approve clareza, your budget. Who um submits fluxo for, de who caixa para approves, provar right, isso. etc. So all of these things are very important. And Todas the essas last one is coisas now são muito importantes. performance review. At every point, I keep Essa saying revisão de performance performance review em is qualquer very, very momento, important, isso é right? muito At every importante. point in time, monthly, Então, em qualquer weekly, quarterly, momento, yearly, you want to look at your plan, your financial você plan deve for the olhar para o start of seu the year plano, and ask planejamento yourself three financeiro e simple ver. questions. The first question is, A let's primeira pergunta é: what have we achieved in terms of the what, o que nós estamos right? alcançando? What didn't work, and if there's O any que não deviation, let's funcionou? address it. Fantastic. So let's talk about the best practices in financial management system. Yeah, Vamos ver as melhores práticas and I deste think this is planejamento something very financeiro. important Eu acho que isso é muito because we are importante, living in a world porque where nós estamos vivendo your num financial mundo management processes are onde what os seus create processos de gerenciamento credibility financeiro to your é o business que para que nós damos at your in credibilidade front of your investors, right? à frente de Your seus investors want to know that you investidores. have Os investidores precisam systems saber that que work. você tem You have sistemas que funcionam. processes Vocês that têm respect your processos business, that support your business, que that is apoiam o seu brought to your business. negócio, And if your business is already mature, you need e to seu have negócio processes já that tem also isso. Você respect precisa ter your employees processos que in the respeitam same os way. seus So funcionários. it's very important to come up with all these É processes. But the muito first importante thing ter I always todos tell esses people is, processos, mas a number primeira one, coisa for you to have a é que credible or for you to run a sustainable business, right? você tenha um The first negócio step you need to sustentável. take is to O primeiro passo incorporate que você precisa identity, ter é right? incorporar In business law, in commerce, we isso say nas a legal leis entity. What e-commerce. does that mean? Nós It chamamos is de an entidade entity legal, that pessoa can manage jurídica. on its own Uma and entidade execute que é business sozinha, uma activities that are entidade legal. Those are the terms que pode in ser commerce, processada e business pode law, processar. and finance. Isso It's a na legal lei entity. corporativa é isso, é ser uma It entidade is very legal, uma limited. It pessoa can be a jurídica. limited liability company, limited by shares. It could be Isso é proprietary. It limitado, could be sole pode ser proprietor. It could be proprietária, whatever. But why is that important for you to register a mas por business? que You isso don't é want to importante? commingle your personal fund with your business fund. You want a business that is separated Você from the quer um founder negócio que in a seja way, right? separado do Some of fundador, the de owner of the certa business, forma. well, it gets to a point where you are raising funds, then people come in to give you fund, they As don't pessoas differentiate vêm that, para te right? Your passar stake isso, might para be diluted at some point. But you need to have a business that is well você precisa ter registered um negócio legally, a business that can estabelecido enter into legalmente, contract um negócio with que pode partners, entrar em with contratos com donors, etc. So it gives you parceiros, credibility, number one. te dá And if a due credibilidade. diligence is conducted on your business, you have all the legal documents to support that. Oh, it's Você tem todos os registered, right? documentos As a legais legal para entity, apoiar you have isso. the rights, the license, Como uma etc. entidade legal, Right? você tem
as So the licenças para next step isso. after registering your Então, o business próximo is passo now opening a corporate bank account. é agora ter uma I know conta some people might say corporativa. everything I'm Eu sei que saying algumas pessoas aren't falam new, tudo o que eu estou right? falando Yes, não é they're not novo, new, certo? but these are the Não, não things são we look coisas at novas. as a CFO of CCO. If I'm asked to sort of recommend Se eu olhar para businesses that isso, we para can invest in, recomendar os recommend negócios que nós businesses that podemos investir, are negócios eligible for que getting our fund. These are são all the criteria elegíveis, we look. esses são os First of all, to critérios. register, do they have a bank account? Not having a bank account is one thing. Who are the signatory to the bank account? If you have a bank account that is the one founder that approved the fund, is the founder that prepared the budget, is the Isso founder que prepara o orçamento é o fundador que gasta o dinheiro. Então, esse fund. não é um bom You want to have a negócio, não é business where there are sustentável. people Você tem responsible que ter um for negócio onde certain things existem that checks their pessoas balance sheet, responsáveis. segregation of duties, Existe separação finance de officer prepare funções. budget, send it to finance manager Você review tem o the budget, orçamento, o gerente submit it financeiro, eles vão rever. to the CFO or your accountant or your finance lead. The finance lead review, give feedback. E isso vai The te trazer o accountant or the admin feedback. manager to say, I've reviewed this. Nós vamos I'm revisar satisfied with tudo this. isso. Proceed. Then it goes to the final approval of the founder. E aí vai para a Chairman notices, aprovação I'm final happy with this. I'm happy to fundador. release it. Go ahead. Sim, So vamos liberar in every isso. system you create, if there's one Em thing you todos need to esses remember from sistemas que this foram call, one of the criados, best practices, there got to be segregation of duty in your finance operations. It's very essas important. operações That's finançeiras são muito principle importantes. rule number Essa é one. uma regra Segregation of principal, duty. número If um, you want to have a separação top-quality de final console, funções. there Se has to você be quiser ter um segregation. controle So interno the third one I'm excelente, você tem que ter passing at segregação in de the third part of this funções. presentation, we will have a goal at budgeting. How do you do budgeting? What Tem are the orçamentos, como elements que you need to você focus faz isso? on, Quais são os elementos que você right? precisa se Why is concentrar? budgeting important, Por right? que It's que isso é important for you to importante? have a clear É direction, importante para have você ter uma a set of direção goals, clara de qual que é o perhaps seu on a yearly gasto, basis, and if you don't talvez have a yearly one, it anualmente, could be a quarterly basis. And pode ser if you talvez have até a cada if you have a trimestre, short-term one, e it's going se to be on você a monthly tiver basis. a So pouco the prazo, budgeting system has to os happen from the very sistemas de beginning orçamento, or towards the end of the current todos financial year, eles, usually in o ano the second financeiro, quarter, Q4 of every year. geralmente no último So it's very trimestre, important we have this in é mind. muito importante That ter isso em budgeting mente, is very que o fundamental orçamento to building a sustainable business. para construir um negócio Right? The sustentável. next one, which is accounting O system and próximo, processes. So que when é we um talk about sistema de accounting system and contabilidade, processes, processos, finance operation is broken down into millions operações of financeiras foram ways, estabelecidos but the top six one is number one, em excelentes account formas, mas o receivables. primeiro é Talks contas of how recebíveis, you provide service to your customer como and que você send them traz invoice, or serviços para os seus customer comes to clientes, your como que platform você vende esses to invoices, place their order. You send them para invoice and conseguir take it montar clear. esse That's pedido. Esse number one pedido leva. accounting system or processes in finance. The second one is account payables, right? If you go back to your respective businesses, Se você these are the estiver aqui, questions you should be asking your essas são as financial team perguntas or que você whoever is deveria fazer para supposed to seus service your pessoal que payable. trabalha com System financeiro. that can help you have insight into Temos your esses accounting system, sistemas you que have mentioned podem that. te Systems ajudar that will com help todas you essas informações, sistemas que vão look te for ways ajudar. to account payable. What is account payable? You pay O vendors, que são as contas a you pay pagar? people that work for you pay workers, right? Você The paga process of making those funcionários, payments is o called account processo de payable, fazer right? esses That's another system in pagamentos finance and accounting. The third bit is has é to do with chamado your de contas payroll, a right? pagar, At está the end of relacionado every com a sua month, folha de pagamentos. if No you want to final de have an cada Excel mês, sheet, você tem que ter or if you have um automated Excel system where ou you have all the ter esses payables sistemas receivables, onde right? você tem a lista disso, de The todos os number of days funcionários, they've worked in that month, right? Their gross salary, then o you put your salário tax, bruto, whatever, quanto then se põe de you then arrive impostos at the net pay. So you need to have that system for people to, or for your organization to be able to manage para a sua payroll effectively. organização So that is conseguir the fourth gerenciar isso. process of finance I've mentioned, if I'm not mistaken. No, the third one rather. Then the fourth one is going to be you need to E have aí a depois você process precisa for ter um registering processo and collecting your tax on a monthly basis. There are para different tax coletar that os you seus pay, impostos, petty, diferentes fiduciary, impostos que você and one of paga. the tax you might be paying is going to be pay Uma coisa que você vai pagar the será personal income tax, pay as you go. que é essas From taxas your de payroll to be impostos able to extract that pessoais. pay to the government, right? At the get-go, one of the biggest question I'm Uma always das maiores asking is, perguntas at que what eu point do sempre you start recebo é: deducting
Em involved que in. momento que a gente To começa a start devolver esses immediately, impostos I have a para o start governo? date. Imediatamente. Yeah, you register, get your payer ID reference, you start that. You Você can do pega that. You toda want to essa be on the right side referência, of the law. você deve You want to colocar do lado ensure you are certo da lei, already você settled deve garantir. from that get-go. Then the fifth one will then be you need to have a system Você precisa for ter todo um managing sistema risks. How do you manage risks? You para need to look at gerenciar your isso. operation as a whole. Yeah, you have different risks, operational risks, Você tem diferentes liquidity risk, operações, credit risk, riscos de FX risk, right? liquidez. You look at every areas you are exposed. What Você kind of olha para system cada do you momento put para in ser place to exposto, que tipo de mitigate these sistema risks, você right? estabelece para One of the mitigar biggest isso. risks a lot of businesses face now Para todos os in Nigeria negócios que eles especially, enfrentam right? agora na Nigéria, In Nigeria especialmente, is the forest risk, right? Because there are policy around how porque forest can be existe grown within the country, right? de como isso pode ser feito no Companies in país. Nigeria now look for a way to mitigate those risks, right? You need to Para take conseguir projects and mitigar come up isso. with best practices to mitigate those risks. Another one Como could que a be gente liquidity risk, mitigaria right? esses riscos? When Riscos de liquidity liquidez. has to do with your cash flow, right? Ele How está much money relacionado com do seu you have fluxo in de place caixa. to meet your short-term, medium-term, and long-term financial obligations, right? Para todas essas It has to obrigações a do with curto e cost, longo right? prazo. You want to ensure at every point you're rendering service or services or Todos you are esses selling goods serviços, to você to está your vendendo, client, por your exemplo, partner, your customer, you are para o seu collecting your cliente, money as quickly as parceira, possible. Maximum between 15 to 30 days. Collect all your money in as quickly as possible. para coletar todo o Statutory, I've seu mentioned that you come dinheiro. into ownership Começamos a of that vessel. mencionar. You want to stay on the right side of the law, remit your Estamos VAT, do lado certo da remit your lei. pay tax, remit your withholding tax to the Você tem que pagar os seus respective impostos, corporate seus tax authority. salários, Internal control, I mentioned already that controles they fast, internos. efficient operation. You want to reduce Eles têm errors. suas operações financeiras, querem reduzir, You want to reduce risks. I've talked about risks, and the third one is compliance to querem keep reduzir risks, temos applicable compliance, or local tudo isso é requirements in aplicável your respective country. Performance no review seu as a controle startup, you específico. ought to sit around the table Revisão de either end performance, of você each deve quarter ver to isso. say how are we doing in terms of the goals we've set, Em how are we termos de doing in terms of the quais mandate we have objetivos got, nós temos, what are the deviation, how do we correct the quais são, deviation, how como do que a we gente then faz keep isso moving without making the same e mistake, como right? que a gente muda Now sem we are cometer o set mesmo to erro. enter the Nós technical estamos bit começando a of this entrar presentation, a parte right? So técnica I'm dessa just going to apresentação. now very reduce Eu vou the reduzir speed at which agora I'm going so that a it's clear to velocidade que eu vou everybody. falar para que fique claro para So todos. now we want to talk about the techniques for Quando a gente financial fala modeling. agora What is financial modelo modeling? Financial técnico modeling is just a financeiro, representation é só uma representação or is a process of quantifying ou your é um processo de profitability quantificar as a partner or quantifying whatever objective or milestone you have in terms of the monetary implication. That's what we are talking when we say esse financial é o tipo de modeling. implicação And it's basically you doing your e, forecast, right? basicamente, How much é o you seu spend, what foco. will be your spend in the next 3 months, in the Como que é o next seu 6 months, gasto? in the next 8, 9 months, in the next 12 months, E aí, in the 9 meses, next 5 years, 12 meses? right? So there are several approaches you can use Existem diversas in doing your abordagens financial que você pode projection. Now, utilizar. I mentioned three elements of financial projection when we started off. Your revenue projection, Toda a sua your projeção de expenditure, receita, right? And the o last seu one will be gasto, when you are now playing with your revenue and your expenses, how do you make certain decisions, como que right? você toma determinadas decisões. Without any financial management skills or principle, you should know that when your revenue is less than your expenditure, Você it's sabe quando because sua receita we have estava spent more assim? than we are earning. If your expenditure is more than your revenue, you know that Se o seu at gasto é some mais point que a you sua will get into receita, the red, right? em algum momento, And you want to ensure a healthy financial cash flow at no seu fluxo de every caixa. point of your business. So let's start with the Então, vamos techniques for começar. doing your revenue projection. Para You can ser essa base it projeção de on your receita, market. There's something we você call pode basear no seu the mercado. SAM. We call when É you algo que nós evaluate revenue chamamos from the global perspective, right? The total available market, right? When you look at stuff from a global quando você olha perspective, isso. right? You can say, Todas essas okay, novas I'm into perspectivas, fashion você pode industry. falar. What is the Eu estou aqui market na size indústria da moda. of that Qual que é o particular tamanho de industry, mercado dessa indústria right? da So moda? we are coming from a top. Nós We are taking estamos a top-down olhando approach, right? When you uma take abordagem this sort of top-down. approach, you are looking at stuff from the global
Você está olhando Then da start with market perspectiva size global to para say isso, what is the e você começa com o tamanho performance de mercado para total você ver, available market, right? Um, ou so seja, I qual é o start with mercado total okay, disponível. the total market size of the industry O or the sector I am is total, 40 billion, right? One of the biggest mistakes I see a lot of business make is they now base their projection based on the global market nós size, baseamos essa which projeção is overly no aggressive mercado total, não é and it's realista, not é super attainable because agressivo. well, some people can be that ambitious and say yes, we want to achieve our revenue or tie our revenue Nós queremos alcançar a to nossa the global receita. market size. But when we finance guys see it, we know that it's not achievable. Quando as pessoas financeiras eles Right? veem, That's the first starting point. The second one is now identify o particular segundo não é segment, and identificar abbreviation we segmentos use for that is específicos, e eu uso para serviceable isso, market, right? Serviceable é o mercado available market, disponível, right? In that your niche que that pode you're ser trying to serve, atendido. right? Essa necessidade Let's que say, você for example, identificou, we are now moving então from the global digamos to que your regional sector now. agora estamos So in saindo da parte Nigeria, global what para o is seu the setor market size regional. for Na Nigeria? Nigéria, Or in qual que é o Kenya, tamanho do what is the mercado para market moda? size No for Quênia, Kenya? In qual que Botswana, é? what is the market size Em for Tanzania? Botswana, qual que é In the qual que UK, é o what is mercado the para market? moda? So you are No going Reino down to Unido, qual que particular é? segment, Nós particular vamos region, para right? segmentos e So regiões we are coming from específicas. global, then in that Nós your region estamos now, so vindo from da 40 parte billion, let's global, say the market size in your region or your country is now, let's say, 2 todos os seus 2 países million agora, or 2 million, 2 milhões, 2 right? bilhões. In that market, you then say, okay, how much of this can I achieve Quantas in terms of eu revenue, posso alcançar right? em And termos de for me to be receita? able to achieve this E revenue, para eu what conseguir should I do to alcançar isso, o que que eu in preciso terms of fazer customer acquisition and etc., em right? termos de How do I aquisição? position myself to sort of Como que eu me posiciono penetrate? aqui? That's the right word. That market. How do I O put myself in a mercado, position to be como que eu me coloco nessa competitively posição para ser have the advantage or ter comparatively essa able to vantagem have the advantage competitiva? over your rival? So it's very important you go from step one to step two. Then step three is Vai do extrapolate passo um the para o passo 2 theoretical potential para revenue. extrapolar From para that, you calcular then start esse to say, well, I'm getting receita into em market size. potencial. How do you, yeah, so Como? we'll talk about margin. I've seen that question Nós around vamos before. falar sobre isso, toda essa We'll margem. talk about margin. No worries. So, so Vamos falar sobre extrapolate margens daqui a pouco. from that your market in your region. What from that 2 billion? How much can O you earn que, conveniently? quanto você consegue Achieve. So you convenientemente. need to look at your. You can start with your website or wherever. Você How pode many começar com customers seu come to your site, only to your website, quantos right? clientes vêm. From those customers, how many customers are paying customers? So all of these things you need to be São able to todos clientes que extract, pagam todas right? essas It coisas, differs você for precisa organization. extrair. In your own case, you need to extract that and say, okay, if you're taking a top-down Você approach, precisa those are the extrair stuff you need to look e at, ter essa right? abordagem Global, top-down. regional, and then your business. How much of that regional E aí o seu business from negócio, that your quanto sector disso can you dessa achieve? receita? Right? That's a top-down approach. Now let's take a bottom approach, right? Vamos pegar uma Now a abordagem, bottom-up approach would then be we abordagem want to project bottom-up. based on and I think the best way Nós vamos so projetar well baseando-se I nisso. can't say I'm 100% correct. Like bottom-up approach can be anything to anyone, to Essa any abordagem business. pode ser qualquer And coisa this is para the way I qualquer would start, negócio. right? If I'm taking E é a assim que eu top-down gostaria de approach começar. is what are the different products that I offer to Quais são os customers, diferentes produtos que eu ofereço right? para os For clientes? example, if I'm into fashion, right? Se eu The estou na different moda, product os diferentes produtos can be clothes, can be shoe, right? And can be other lifestyle accessory or lifestyle stuff that your customer are interested in, right? Narrow that it down to that extent. So for each of those product para categories, para cada in categoria, terms of quantity, em termos de quantidade, how many of those quantos deles, products can you sell conveniently? quantos Let's desses even start with this produtos, short-term plan of 12 months to say from this stuff, how many of my todas essas coisas, quantos, product can I sell? Let's say product one has to do with quantos esses clothing. produtos You say you want to say about, you should have said about, que sold você about, deve ter let's falado. say 50 clothing between month 1 to month 12, right? Then the next one would then be from that quantity, what is the unit Essa quantidade, price
that Qual que seria o ponto de right? venda? At every point in time, you want to ensure that your selling price is much more than your cost of producing É this muito mais que product, seu custo de produção. right? Then from that, if you have that E a partir diversity, daí, you are going to se você tiver testify feito isso numa on how to planilha do de this. Excel, In your vamos Excel, pegar you alguns can exemplos see de como a month fazer one. isso. If you say you are Essa projecting folha de Excel, se maybe your você está quantity fazendo uma of projeção products baseando-se na you are sua quantidade producing de against produtos que você the está unit selling price. So produzindo let's say your revenue contra for product one o is preço de venda de unidade, $100,000. So how much growth will that grow from month é one mil to month dólares. two? Will Quanto? depend on the number of products or units you expect to sell in month two. So the difference between the unit A in month diferença entre a one and unidade that 1 of month two e no will mês 1 e no mês determine 2, your growth, você your revenue precisa growth for the year. estabelecer qual With seria o that seu on a crescimento de month-by-month receita. basis, Você then faz you also have an isso average for mês a what you sell. mês. So the next thing you need to do is calculate Então, a any próxima necessary coisa to que você precisa achieve fazer that é revenue. calcular Now, isso we've para talked que você about alcance essa your receita. product. Now Nós let's vamos talk falar aqui about cost sobre o of seu sales, produto, right? sobre o custo de There's a vendas lot of aqui. Existe muita there's a coisa. lot of no, we can still stay on that slide. There's a lot of stuff you need Nós to vamos ver nesse understand slide, in terms existe of muitas cost coisas of que você sales. precisa That's what we entender em call termos de the custo de profit margin, vendas. and that's what we call the markup. With the margin, you are looking at the difference between your selling A price and the cost diferença entre o price seu all over the preço de selling venda e price, o right? custo. With your markup, you Com are seu looking markup, at você the está difference olhando between your selling price and the cost a price, diferença entre o seu custo de divided venda e o by seu custo de the, produção. the cost price of one product. So I repeat again, when you are doing or calculating your spending, Quando each você week está you need to calculando o look seu at your gasto por profit margin unidade, and você look precisa at olhar your para a sua markup. It's margem de basically the lucro. same thing, but the difference is you're trying to use in Você terms of está tentando profit margin, utilizar em you termos are de dividing margem, by your revenue você está or your sales price. dividindo. But in terms of markup, you are looking at the cost. What Se are the você olha cost para elements todos that are os going custos, into quais this, são os elementos de going from custos the actual cost que vão arriving do at custo the selling atual price of one unit. We'll para look at this chegar no in the Excel ponto de file later. venda. Then in terms of headcount and milestone funding, right? For us to achieve our Para nós strategy, conseguirmos for us to alcançar, produce this, what sort of headcount are we looking que at? tipo So by the time de you combine itens nós estamos all your analisando? E operating daí você expenses combina in terms of todos os your seus cost of gastos, sales, your ads, seu custo de vendas, your platform, the a sua branding marketing, plataforma, marketing, um you item de add on marca, your other marketing. expenses like Você salaries, está criando isso? utilities, what else again? Have clarity on what Você your tem total clareza expenditure are, then you compare that de to quais budget são os or revenue. gastos. So we can keep moving now. Rent as well. Yes, thank you for that. Rent as well. Muito obrigado por isso. So someone asked the question Temos about aluguel também. Se alguém faz a pergunta how do you aqui, calculate your margin, como que você right? calcula a sua How margem? do you calculate? That's what we call break E even como que point. você So calcula? you look at your Que a gente chama fixed de cost. You break-even point, understood that when you have clarity ponto de break-even. Você around precisa ter esse tipo de your clareza spending com or your relação overhead on a aos monthly seus basis. So gastos. we'll look at that in another example. So I will address all of the questions I'm seeing popping up São todas soon. as So perguntas que eu we can move estou on vendo to the aqui no next chat. slide and Nós look at podemos ir para a próxima how. slide e ver o que mais nós temos aqui para Now, discutir. so this is the area that I think Agora, will essa get é a área complicated again. que eu acho que So pode ficar meio how do you complicada. determine your funding Como que requirements? você determina suas Right? How do you determine your funding exigências? requirements? Quais são os Right? financiamentos So before necessários? diving or introducing you guys straight into Antes de this, nos I would like to aprofundarmos break down aqui, this gostaria de exercise or sheet separar into essa something planilha de very Excel basic for em everybody to algo que é understand. muito Right? básico para todos If entenderem. you look at this Se você olhar para templates, isso, we are not para esses going straight templates, into example of nós não what you vamos need to do in ir terms para of os exemplos. arriving. It's also look at it in a way of you developing a financial forecast. If you want to Como call que it você budget, desenvolve it's esse fine. If foco you want to call it financeiro? Se você quiser chamar de budget, não tem financial model, it's problema. fine. But I think Modelos it's more financeiros important não for you tem to problema. establish Mas acho que é cost melhor se requirements. você So se concentrar. and when you are doing this, you need to pay attention to what we call the operating activities in Isso é o que terms nós of chamamos de operações your revenue, operacionais, your spend in em terms termos of de your receita. operating expenses, salary, rent, utilities, what is again, everything you Em spend, que whether you tudo make que você revenue or you don't make gasta, revenue, se those você tem costs are the receita ou não, overhead. You need to establish that in one sheet of paper, right? Or in an Excel sheet, right? Have that ou numa established. planilha de Excel, tenha Then the isso. investing has to do with E nós for me to be investimos able to isso. achieve my mandate, Para eu translating conseguir to sales. alcançar So isso, what I mean conseguir alcançar o dinheiro, with basicamente é determining your funding requirement is this.
to understand that for you to be able to build a top-notch financial model, Para você element of conseguir it construir um needs to modelo, o belong elemento que você somewhere, precisa ter precisa right? So ser that you have dividido em depth, algum lugar. and there are three components Existem três to componentes your what's it called to your financial forecast. The first one is your revenue para projection. você ter são That suas has to be very projeções de clear, receita. right? Isso On a precisa piece of paper, estar muito claro. itemize all your products. Yeah, clothing, category A, Temos clothing, roupas, category B, categorias, shoes, category categoria C, um, category categoria D. For you 2. guys offering service, it could Para be você oferecer esse tipo de hoping to generate serviço, revenue for project você precisa management, gerar receita para for gerenciamento de projeto. selling a product or a service that is subscription based, etc. List all of those out. Yeah, on a Pelo monthly menos basis, temos how esse. many units do you intend to sell? Or what is the volume? Or in terms of sales from customer, how many of your customer will be able to pay for this? Right? Then establish what would be that Então, estabelecer qual one seria customer, essa right? receita Before you even única. dive into um, your financial forecast. Com seu In foco terms of your financeiro, operating activities too, you em need to have termos de clarity on what your operações, operating expenses are. Things like your rent, things like your office supply, things coisas like como your os seus, traveling expenses, accounting seus gastos software, de phone, viagem, telephone, parte insurance, transfer. legal, So that is the part of seguros. the Essa é a parte presentation I'm hovering around da for you guys to see. apresentação That's que your eu estou operating expenses, querendo. right? Essas são seus custos Let's stay on that slide operacionais. really before you Nós get there. estamos nesse slide So ainda, antes de capital você ir para o expenditure, próximo. right? Então, Capital para expenditure are not expenses you incur on a monthly gastos basis, capital right? não são They are coisas, talvez, non-recurring que você expenses. vai They are ter one-off. They mensalmente. typically happen maybe at some point in time Tipicamente, within a você teria financial algo em algum year, momento right? And what you will no have ano now is your financeiro. capex as investing activity. E vamos So ver o in this CAPEX como sheet, uma your atividade de capex will look investimento. like Então, nesse things like momento, seu CAPEX será como coisas a computer for your staff, que right? é Computer computador, for por your exemplo, staff, sua renovation, equipe, facelift for your office. renovação. You want to buy AC for your office, laptop for your staff. I mentioned it earlier Você for your comprar staff. laptop para o seu Anything público. that is not recurring as Qualquer one-off. coisa, Then you also need to think about where are the finances você coming precisa from? pensar Is it from de onde estão vindo savings? essas Is it from finanças? loan? Is it É de from empréstimos? debt É de, or whatever? So de you need to onde? establish where the money is coming from Você so that precisa that way you have estabelecer some de onde o dinheiro clarity. está So vindo if para you que você understand tenha these isso. three stuff, then you can Se just você go entende isso, using your simple Excel sheet. The first você vai ability you utilizar have is to essa see planilha where de the cash Excel para coming você from, ver de onde está right? You vindo o seu dinheiro. itemine those from all the products you've categorized, right? Sales from your what's it called? Your clothing, from shoe on a monthly basis, you put those. As Then suas roupas, seus sapatos, você that's coloca collection ali. from debtor. That E aí, may not be applicable coleção if you haven't sold, de right? dinheiro, isso So you não need se to aplica add se that você não further vendeu, as tá? well. Because at the Você end of the precisa day, acrescentar a your isso também, porque revenue no will be a fim das combination of your contas, cash sales. Your total revenue will be a combination of your cash sales, sua receita total seria uma your combinação das pre-sales, suas those are people who vendas have not paid you, and other income. Then you will then e add outra those together. receita. Then I was talking about financing activities. E Where aí do nós your estamos funding falando going to sobre come from? atividades Yeah, financeiras, de you onde can vem also itemize seu loan and financiamento? other funding that you expect to come from your partner, your investor. On a monthly basis, you can Quando você put tem it. os seus It parceiros, doesn't seus have to be on a monthly investidores, basis. Just put it in the period where you are expecting the money. só So coloca that when you had one car o sales período, quanto que você tem. Você só collected vai from ter uma venda, debtor, por other exemplo, income, dinheiro your que foi funding, where it's coletado, coming from, you have clarity on your total você tem influence in clareza terms of the money you are de expecting to influência come in. total. So in terms of your cash expenses, Em itemize termos all your desses operating expenses, your gastos, cap through, your capex. toda essa When you add that captura, o seu together, you have CAPEX, no momento que clarity você on what your acrescenta spends isso, are. If you look at this você sheet. tem So clareza if de you onde você minus está, se the você top olha para isso. line from the second category, you should be having Na things like segunda categoria, você surplus deveria and ter deficit. coisas como Those are the um areas you then need déficit. to make some Essas financial são as decisions in áreas. terms of your cash flow, right? If your revenue is more than As what you receitas, se expect to forem do, right? mais que os It seus shows you have gastos, surplus, mostra que você tem right? um And that extra. surplus means that are you reinvesting Isso it all back into the significa business? Are you saving the surplus somewhere você está to gastando cover your isso, está payroll guardando em algum lugar cost for the next 3, 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, 18 months, and so forth. para você ter If os you're having próximos meses, deficit, 6, you 10 need to meses. think Se você about, tem yeah, this is the déficit, area you need to make those você precisa decisions, falar qual é a área que você right? precisa tomar essas Make decisões. those decisions and say, I'm having deficit, Essas right? decisões, estou tendo um How certo will I cover the déficit. deficit? Deficit is when your spend is more than your revenue. What you Quanto que você project gasta to mais do spend que a is sua more than what you receita. project to bring in as income, right? É quanto você traz de So renda. those are the decisions Então, you need to
Essas são as decisões. How am I going to cover this gap in my? So are you talking to CEP Você to está get the falando, raise por fund? exemplo, Are you talking se to você conseguir CPF levantar to esse to financiamento para something ter esses for them to investimentos perhaps entrando, spotlight you and put you on their platform for you to be able to raise fund, right? By the time you had all your total pelo tempo que expenditure você estiver, from month todo o one to seu month 12, it expenditure will give you a total do sense of mês what um ao the mês fund 2 vai te dar um requirements will senso be de onde, in the first quantos 12 são os months, right? financiamentos nos And you have a primeiros 12 sense of meses. where is the money E coming você from tem um in terms of senso de revenue onde o dinheiro in está the vindo first em 12 termos de months. And those are receita. the things your investor want to Essas see são as in your coisas deck que o seu in investidor as quer as ver as much as no seu possible. foco If you are raising financeiro money sempre from que the bank, this possível. is Se você documented estiver documents levantando dinheiro do banco, são documentos que você projection veria document, com relação a payment documentos de documents is what they want to projeção. see, right? And yeah, so we can move to the next slide. Let's look at Nós podemos ir para o próximo the next one. slide. Time will come for you Vamos to olhar. throw question to me Tempo and virá we'll be aqui para happy to vocês answer those fazerem questions. perguntas. A gente Yeah. vai ter uma sessão de perguntas e Accounting respostas. system, managing assets, revenue and costs. Sistema, We talk about these gerenciar. processes Nós when vamos you falar sign sobre up, esses right? processos quando nós If you want começamos. to have a good financial Se management você process, quiser ter um bom processo de gerenciamento it's very financeiro, important for you to think é about muito all of these importante que você processes fale sobre and todos how you esses can put them processos. in order. There's one thing for you to have a plan, É bom você right? ter um And plano. when you have a plan, you get to a E point quando você where you tem are um plano, você implementing those chega a um plans. ponto, Implementing your você plan precisa means that you have implementar. to spend money to implement those plans, right? If you are going to spend money, what processes do you have Quais são os to processos que ensure você that you tem? are collecting you are paying your vendor on time, Você está pagando you are paying attention to the seus vendor fornecedores inventory, a tempo, right? ou se você está Your prestando bank atenção aos account as well, the inventários, payment that are going sua out. conta What também, os system do you pagamentos use? que Do you estão have a saindo, e payment que bypass sistema system você tem para that says isso? that for every payment that goes out, we will have a Para clear cada process pagamento que sai, você tem um where the processo advisor claro. we sign off on stuff, and when the sign off is made, then the Quando CEO isso é or the feito, founder, então then o the next CEO, o person then will fundador, approve. Yeah. You also need to have a isso, e system for depois uma managing outra your pessoa vai invoices, aprovar. Você right? tem que ter um sistema para Investors have gerenciar os asked seus us invoices. what is the threshold, what is the period, the window to send invoice Qual so que é o that we can período get que a our gente money faz para in. So estabelecer the isso, rule para que of a thumb gente is comece com esse dinheiro? between a period of 15 to 30 days, No ensure that período you de get 15 e your 20 money in dias, as much as possible. certifique-se de If fazer a com que o seu if a dinheiro partner or entre. customer is owing you for more than 30 days, you are leaving a hole in your cash flow. And if you have inventory that you are keeping Se in você stock tiver for inventário, more than 30, 40 days, yeah, you are going to have a para mais alguns dias, você vai ter. what's that right word? I think the right word is working capital Eu acho que a release, palavra right? Because certa é, you've invested so much in inventory se and you haven't você released estiver any of the cash, investindo muito, right? It's very important you pay attention to é that. muito importante Payroll, que você preste atenção I nisso. cannot talk about this, right? This is very important. Isso é muito I don't know importante. how much time I have Eu to não talk sei about quanto payroll. You need tempo to eu have a tenho para system falar sobre to isso. Você manage your precisa payroll, ter um right? It's sistema very, para very gerenciar important, isso. right? É You have to muito know importante. your head Você count, how precisa much it's saber costing you on a monthly quanto basis, que isso because está I te believe custando, one of your biggest porque eu burn acredito rate que is coming or your expenses is coming from your staff. So you want to isso have a está vindo, da system, sua a maior systemic gasto está cost vindo dos control seus funcionários. O to sistema manage precisa your ser staff analisado payment. para Properly gerenciar seu report pagamento taxes de when you are doing a funcionários. bank, ensure you are doing a monthly Impostos, para reconciliation, garantir que você esteja fazendo essa periodically, reconciliação, because that's where you can spot any e é leakage, assim que você pode for estabelecer lack of a better or any fraudulent activities, qualquer any method atividade of fraudulenta, você manipulation. consegue And identificar, sometimes it could even be from the e bank aí às client vezes managing their pode ser account até do banco. unnecessarily. Inventory reconciliation, what inventory have we bought? Temos How much reconciliação com ação did we have inventário, access to products? Finished good that we've sold, what is left? So this system are also very important. So internal control to manage all of controles are internos para very important. gerenciar Now, tudo I'd like to isso summarize é muito importante. Eu on this gostaria de slide. resumir If you isso have nesse an internal slide. control that works, keep looking at it and keep improving Quando upon você it. olha para isso, If you have a system, se você tem um if you sistema, have a system se você tem um that's not working, sistema it's better que you não look está into it and funcionando, é improve it. melhor What você I would olhar like to para ele e mention se everyone melhorar. on this call, Queremos mencionar qualquer pessoa nessa so that ligação. may I repeat the Essa points pessoa, above. Okay, I'm assuming it's on this slide I'm eu talking estou about. assumindo isso nesse One slide. thing that is very important at every Uma point coisa of que é your muito business importante, qualquer operation, ponto do seu look at negócio, a your sua operação, processes. The processes olha you para os seus use during your startup processos. phase might not be the one you will need Os maybe processos que você after utiliza no início talvez não because vão dar because at certo that point you've depois. grown and you've evolved. So you can't use the same process, right, to Se a tackle gente usa esse a mesmo different phase of processo, your business life é cycle. uma It's diferente very fase important do to look seu at everything and negócio. É look at bem what works, importante what is not analisar working, and how
Quais são as coisas e como nós podemos aumentar isso? Não só se baseie nisso. Vamos dar uma outra olhada para esse gerenciamento de negócio. Tudo que você está criando, você que tem que criar essa base. É importante que você olhe para esses sistemas e olhe as diferentes formas que você pode melhorar os sistemas. Sim, nós conseguimos continuar a fazer isso. Yeah. So at this point in time, Então, neste momento, eu acho que nós vamos gastar a próxima 1 hora, present the slide tentar using this presentation. So apresentar we want to move into questions esses slides para and que a answers. gente So if you got vocês questions for entendam. me, Vamos falar sobre as perguntas agora, estudos please. de caso. Se você tem perguntas para I mim, think at the beginning we said you can eu acho type que no it or começo nós put it in falamos the isso. chat so that we can see. I'll start reading the chat and see if I can Vou começar a ver, answer the question as much as a possible. responder as We perguntas, need tanto to quanto look at the possível. case study and Temos there's que a olhar link para todo down on esse the estudo de slide caso, here. existe um link para isso, para tudo So que let's você see pode what we ter. got in the next slide. Vamos I'm olhar para o looking for próximo the slide. solution. Okay. All right. So Ok. so Então, at this point in time, I will leave the floor open nesse momento, eu vou deixar aqui aberto so that you guys can ask me para que questions. But the vocês question possam on this fazer slide is, perguntas. Mas a pergunta desse who slide has é: an area of financial management system in que their tem uma physical área de business, whatever gerenciamento business financeiro you no have, negócio da moda, ou seja that lá you qual want to negócio você improve on? estiver, So I will que você leave the gostaria de floor open. You can melhorar. grab the mic Por favor, vocês podem colocar agora. and ask question. Você I pode can fazer as provide some perguntas. advice on how best I can get all the question and Como que nós podemos respond fazer to toda them a as much pergunta? as possible. So I would like to start seeing what response would be Gostaria de likely to be to this question. Yeah. So should I go straight into my chat Então, and read será out que eu deveria ir no chat, ler as by the time? perguntas So e yes, responder uma por uma? so that's what I'm doing now. Right E é in isso front que eu of estou me. Let me just go fazendo. into the chat. Yeah. I do stop. So the first question Sim, I've seen eu here paro. is Primeira pergunta que eu estou vendo this, aqui, may you repeat the point por about favor, você idle pode stock? repetir o So ponto com relação inventory item or a idle stops. O um, inventário, in other sector they will say em outro raw setor, material nós inputs dizemos que that you temos are using materiais to brutos produce que você está utilizando para produzir. your product, right? And when you finish producing your product, the final bit of it in terms of your finished product, you have them in stock, they then become inventory. So the Eles se tornam inventário. Ou seja, o princípio com o inventário you've é: invested so much in buying your raw material, right? você tem You os seus use those raw materiais material brutos, to você develop utilizou esse or material produce bruto para your goods, desenvolver ou right? produzir os seus Um, bens. and when you produce those goods, you want to Então, sell quando them você as produz isso, você deve vender. if your idle stock or your inventory Se stays você in fizer isso stock no seu for a long inventário time, continuar a then longo essentially prazo, you begin to have a working capital issue, right? In terms of working capital, is a combination of your essa é account uma receivable, combinação account payable, das right? contas a Because you receber, want as to contas a pagar. produce all of these O princípio items, é: all of these products, all of produza these todos services. esses You want itens, to sell them produtos, out, todos esses right? If serviços. you have produced them, they're in your store, you Se are not você selling estiver them, you don't produzindo have aqui, cash você flow não está as vendendo. much as possible. Você tem So uma the rule of questão thumb de is fluxo de caixa. within A regra é: 15 to num 30 período de days, 15 depending on the a item that you 30 produce, you dias, want to send dependendo them do item out que você or sell produziu, them to your customer and get você cash deve in enviar as ele para o much as seu possible. cliente para If they become conseguir idle for a que long time, dinheiro entre, it then tanto quanto puts you possível. in a bad position where you're E aí having você cash coloca flow nessa issues. posição onde You você don't want to tem be in that questões. position, Você right? So não you need deve to have a estar nessa policy on these posição. products we are producing. How are we going to sell? E é isso que How are we você going to está distribute it produzindo, to customer? Distribution is out of this presentation. Yeah, connecting to your customers, selling your product. So conectando com os seus I hope I've produtos. answered that question. So Eu may you espero que eu repeat the tenha point respondido a about idle pergunta. stock? That's what I just explained. I don't think this session is for me. Oh, I'm so sorry if it's not for you. But Tenho the most cer... important thing Peço is desculpas se não you for need para to você, mas a just coisa come mais into the importante session, é: see what you can make out of it. Yeah. So I don't know the intention of that message. não sei a So intenção dessa from mensagem. Sam, we got Sam. How do we get the potential obtainable Como market? que a gente Good question. consegue esse potencial? A próxima Now, to be pergunta. realistic, you go from total Para available ser stock, you realista, go to Sam, você vai de and mercado then how disponível do you total arrive at the obtainable
market, right? So I will give you a good example, right? Vou te dar esse bom exemplo This aqui. example might not Este apply to exemplo everyone. talvez não vai It se may be aplicar a applicable todos, to talvez será aplicável businesses who are rendering para services, negócios que right? estão It fazendo may be applicable serviços, to talvez para business serviços who que sort of sell services to their client and might not be products. But if you have any example around product that you sell, just put it in the chat. I will tell you how to arrange. coloque no chat, So the falar best como que você approach chega a for isso. a business, for example, that provides Para um services to negócio their que clients or tem customers is serviços para os think about clientes, your pense TAM, which is the total available market. Think about que é your um SAM, mercado your disponível total. serviceable available market. Pense Then nos think seus about mercados, your serviceable obtainable market that you can pense no obtain. seu So what mercado I would obtido do total. in a nutshell is this is the market, this is my product, Esses são os right? mercados, esses são In os my product, produtos. how many customers No can produto, quantos pay for my clientes product? Let's say, podem for pagar example, pelo if meu I go to produto? Vamos supor que eu project estivesse, management, I'm a project management company, right? What I do is I project manage, I do consultant eu service to gerencio, eu businesses, faço serviço de or I have a consultoria para service that negócios, I have ou online, temos which is a serviços subscription que as to certain pessoas type of pagam people. How many of assinatura, these por customers exemplo. can pay for those services, right? Quantos In clientes that realmente podem region, in pagar that por your esse market, serviço na right? sua região, no From the seu number of mercado? visit to your platform, you can already tell the number of people that are visiting your Já platform. temos a Then quantidade de from pessoas that que estão data, visitando how isso. many of E these aí, a are partir desse paid dado, customers? Those are the quantos são clientes que aspects you need realmente to pagam? spotlight Quais to são os say in month aspectos que one, você precisa? we have 100 people who have visited this site. From those 100 people, just 50 people have paid, right? In month one. 50 So pessoas those já 50 pagaram. people are what you can Essas communicate or pay pessoas que in você terms pode of comunicar ou converting them pagar from em just termos de visiting combater, to paying de customer. visitar, So for para another um company cliente que rendering, paga. let's say consultancy services, etc. Temos What serviços you de need to do, and consultoria. for any O company que você rendering precisa fazer producing product and selling to para customer, ter esses all the produtos e items you have vender produced, right? todos os itens que How você many units fez? have you produced Quantas unidades estão disponíveis from this product? And para then esses produtos? what is E it called? quais The unit são selling price of each of these products, right? o preço de For venda that de project unidade management. para Then esse ponto? Você two, fez how a many projeção. customers have actually paid to sell those products to them, right? Vender esses Depending on what produtos the hoje. uptake is, and depending on what your pricing model is, like I said, your pricing model is going to determine how much of that Vamos market share determinar you can quanto take. For example, desse if you think market share about você your consegue pricing fazer model, if isso. it's subscription based, you need to think about all of the product you sell and which feature is applicable to which customer. For Quanto example, que é aplicável para QuickBooks, for cada example, that is cliente? rendering financial management service, have different band of different product they sell. For Nós example, temos QuickBooks, diferentes they have serviços para diferentes produtos. for you to be able to manage your books, you'll Para be able você to conseguir generate gerenciar invoice os in seus one of their livros, você vai subscription. gerar In the other subscription, invoice they em algum just said, tipo okay, de for you to be able to assinatura. manage payroll, you'll be able to do your books and manage Você payroll, but the conseguirá pricing fazer will be isso different from the one without payroll. So think about things like that. Is it subscription based? Is e it seu tipo de what is inscrição, it called? Is it cost based? So you need to baseado em understand all of these things custos, and how much quanto customer are willing to pay for your o product. So you cliente have to está do a bit of disposto a market pagar pelo research seu on your own produto. end to Precisa understand ter uma certa pesquisa de mercado. how much they can pay, who are the Quanto que eles customer in podem terms of pagar, their quem são seus segment, clientes em and then termos de what kind of demographic characteristic, what's it called, purchasing power, etc. But the most important thing from financial management standpoint is to categorize all your products, your services in categorizar financial todos os management. produtos e In terms of serviços quantity, how much quantity em can you termos sell de in a month? quantidade. Then you can then use that to compare against Isso você pode how many people comparar have paid, how many quantity quantas have you pessoas sold. realmente pagaram. If you project to sell 20, you are selling 10, then why are you just selling only 10? What could have gone Como que wrong? você What está can you vendendo isso, what que can you poderia ter change dado so that errado, you are able to sell para 20 garantir que in você consiga subsequent? vender What is the best app for 20 no financial mês management subsequente. Quando a gente olha para systems? isso, There's no right or wrong answer to this. In my opinion, it's a na minha combination of two opinião, things. Number é one, uma what are you hoping to combinação achieve with the app? Number que two, você está esperando what alcançar. is your how much what is your budget? How much can you pay in terms of the app that are Quanto que você available out pode there? pagar? There are different apps out there. You have Existem Wave, you have diferentes. Zoho, you have QuickBooks, you have Você tem Zoro, QuickBooks, and você they have tem. Zoro Expense as well. So it depends on how much Temos your esses budget gastos de is Zolo and what também, sort of dependendo do seu type of app orçamento e o you're looking tipo to de use. operações So one financeiras of what você quer I melhorar. sort of use um, in the UK, in Nigeria.
Nigeria, in Kenya, in na Tanzania. Nigéria, no So Quênia, Namíbia. I've seen a lot of startups in this part of Africa use QuickBooks. At some point, Wave was very Temos alguns, em Zobo algum was not momento very aqui. popular. So it depends on what your budget is and what you are looking to achieve in terms of automation of your finance operation. Please confirm the Para automated todas as systems you operações recommended. financeiras. Yeah, in terms of Por favor, automation, confirme qual sistema automatizado você depending on what you want to recomenda. automate. Are you trying to automate your invoices? Are you trying to automate your payroll? Quais Are são you os trying to automate invoices, your expense management system, etc.? o seu These sistema de are everything that gerenciamento? ideally use your São software todas as because coisas que você finance in faz. this current day and age has gone from just someone sitting in one cubicle trying to punch number. You want to create a better experience for your Você employees, criar for uma your experiência partners, melhor para os for seus your vendors, clientes, para os for them seus to be able to easily funcionários, solve. para eles You, when poderem you are enviar selling para to a você. customer, you want to be able to send invoice to them Você deve easily ser as capaz possible, de right? vender isso. Automation can A be an automation automatização of your entire finance operation. So if you pode ser please uma confirm automação your da sua name for me. operação I don't want to financeira cover inteira. automation. The same Em termos de accounting automação, software you've been using can o also be mesmo used to software automate de a lot of your contabilidade que você finance utiliza, você não vai operation. Zoho, conseguir for atualizar example, muitas das you don't want to talk operações. with Ou, them por because exemplo, você não conseguir Zoho fazer is isso, you can use to manage your book. o You Zobook also have você vai poder Zoho gerenciar para Expense purely for gerenciar expense isso. management. You can use it to manage your expenses, your Você pode charges. utilizar para gerenciar as suas As a finance viagens, seus expense retirement, gastos. it got a mobile version, it got a web version, so you can subscribe to Zoho. I think it's out Você there. pode fazer If uma you're not a assinatura market para any isso. product, I'm just giving you Vou tentar fazer no out there. marketing de nenhum produto You can específico, just search. mas Zoho como also que has você Zoho pode Tutor. We pesquisar? got Zoho people. The same thing with Wave, and I think they've scaled up a bit. They have Eu acho que a escala aqui parts seria, to manage expenses, etc. QuickBooks, if your priority is to automate se your você olhar para isso, bookkeeping process, I think QuickBook is the best. If your priority is to automate both your para automatizar financial isso, management in terms of your books and your finance operation in terms of your experiences for em termos de financial expense operação, management, experiências que você tem para what's it gerenciamento de called? Your travel, you custos, want to automate that. And you want to make this real time in terms of uploading invoices, in terms of para todos approval esses for your invoices. CTO to approve your CEO. I think Zoho Expense might be able to help you solve that need or solve that problem. Yeah, I hope I've answered that. Can you please define financial model again? Good question. Você pode definir novamente modelo So there are financeiro? two things, financial and Existem book. duas Right. Let coisas. me start with financial, right? Financial management or finance is in a layman word is having an understanding of É ter um entendimento, quanto dinheiro você pode gerenciar, quanto dinheiro você vai gastar. Está relacionado com as suas partes financeiras, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. E o modelo é que você tenha uma ideia específica em termos de realidade. Esse é o modelo. E qual que é? O modelo financeiro é a representação uma projeção clara e um documento bem resumido. Só uma representação. Durante essa representação e a quantificação das suas ideias de negócios, do seu modelo de negócio, estamos quantificando de uma forma bem equilibrada, estamos colocando isso num documento que pode ser facilmente revisado e pode ser um documento para guiar as suas operações de tempos em tempos ou mensalmente. Modelo financeiro é um documento que te ajuda a entender a sua previsão de gastos e a sua receita e te ajuda a tomar decisões para ver de onde está vendo o dinheiro e se o dinheiro não está vendo aqui, está entrando, o que que você pode fazer? Outra pergunta, temos a análise. Que parte disso que você não entendeu em termos de análise? Se você puder me falar. Eu não entendo. Por favor, compartilhe exemplos. Deixa eu explicar isso. Quais são esses sistemas?
Temos todas as atividades financeiras que estão vindo das contas recebíveis, contas a pagar com relação aos processos que você tem, o seu gerenciamento, as suas taxas, todo o gerenciamento, RICs. Temos os inventários, é o sistema de operação financeira, eu acho, que te ajuda a gerenciar as contas a pagar, as contas a receber, os seus impostos, o seu fluxo de caixa, do ponto a ponto, da contas a pagar, do inventário, seja lá o que você tiver em mente. Para o negócio da moda, existe uma taxa ou talvez uma fórmula para conseguir gerenciar o que está dentro da loja e o inventário disponível? Sim, é o que nós chamamos de turnover de inventário. Você pode entrar na internet e jogar no Google. Fala sobre a sua habilidade, sobre como você pode converter o seu inventário para receita. Uma baixa taxa significa que você é eficiente em converter. Se o seu inventário, a sua taxa for 40, 50, nós temos as contas a pagar, nós temos os aspectos da sua renda fixa. Nós temos todo esse turnover. Essa é uma das questões para você poder utilizar para gerenciar o seu inventário. Manter registros. Qual que é a pergunta com relação a manter um bom registro? Se você já está utilizando isso, você pode utilizar isso em termos de análise. O que você deve fazer em termos de análise é toda a informação que você pegou dos seus registros, que insight você consegue? Uma das análises que você pode fazer são várias análises. Nós temos um orçamento, temos diferenças entre orçamento. Você tem um orçamento, seu gasto atual, pode trazer são análises que você pode fazer separadamente. Pode ser a sua margem de lucro bruto e daí depois o custo de você gerar. E a análise seria a sua margem líquida. Quando você gasta todos os seus custos em termos do que você tem. Toda essa análise. Também existem diversas análises que você pode fazer para manter um bom registro que são importantes. São 30 dias do quê? Eu gostaria de diminuir esses gastos. Eu lido esses gastos. A primeira pergunta que nós precisamos fazer aqui, todos esses dados que nós temos, pode ser que o seu preço não está muito bom, que eles não conseguem pagar porque tem questões diferentes, temos todos os setores. No Reino Unido, por exemplo, nós vamos chegar aqui. Todas as coisas que você tem, por exemplo, tudo que você tem na loja para o inverno, não podem talvez ser vendidas no verão. Porque talvez eles não querem comprar isso. Se você comprar isso,
É uma combinação de serviços? Por que que o seu estoque está ruim? Por que que o cliente não está pagando por isso? Todas essas vendas que você coletou, são em termos de venda. Se as vendas estão baixas, é uma combinação do seu modelo de preço. O que que as pessoas querem? Se você estiver gastando muito tempo, por que você está fazendo isso? Sem aprender toda essa experiência, você precisa ir para os seus dados para você produzir esse tipo de coisa. É importante que você analise isso antes de você investir seu fluxo de caixa para produzir cada vez mais. É muito importante que você analise isso. Eu gostaria de controlar o custo de produção. Custo de produção é a mesma coisa que o custo de vendas, custo de produção. Essa é uma pergunta muito fantástica. Custo de produção são só alguns custos para que nós temos para produzir. Se você produzir isso, por exemplo, qualquer coisa que você comprou para produzir aquilo, em termos de gastos, é chamado de custo de produção. E depende do que você está produzindo, em que momento você está produzindo. Existe algo que a gente chama de chega num produto onde você está, no momento que você está produzindo altas quantidades, porque você está produzindo bastante, o custo de unidade não seria tão alto. Em qualquer estágio, quando você tem isso, o custo de unidade seria alto, porque você não vai conseguir transferir isso. Em termos de custo de unidade, qualquer coisa que você pode controlar esse custo olhe para as pessoas que estão fornecendo seus materiais brutos. Olha para aquele que vão te dar o melhor valor para o dinheiro. Não necessariamente, eu poderia ser um. Como que você poderia enfrentar isso em termos de custo de produção? Não se esqueça, se você olhar para a receita, para esse custo de produção, você tem a sua margem bruta. Se a sua margem bruta for negativa, saiba que você não tem um bom negócio, ok? Se essa margem, dependendo do negócio que você está, deve estar entre, talvez seu custo de produção deve ser entre 30, dependendo da sua indústria, pode chegar em 50%, se você tiver 50%. Eu espero que eu tenha explicado esse ponto. Eu gostaria de aprender como conseguir. Eu não sei com relação à entrada. Com relação à entrada, você está entrando no mercado? Você está no mercado? Não é muito claro. Eu tenho bastante dificuldade com minhas vendas e contabilidade, mas eu sempre percebo em déficit no final de todos os meses. Uma pergunta fantástica. Muitas perguntas nessa ligação. Nem todos que vão encontrar essa sessão aqui que vão ver isso como sendo normal, não tenho vergonha disso, mas a coisa mais importante aqui é poder apoiar as pessoas que precisam dessa sessão para aumentar as suas operações de negócio. É muito importante, vamos gastar tempo para explicar isso tanto quanto possível.
Se você ver que você está no déficit, em termos de receita, você deve prestar atenção. Olha os seus gastos, por exemplo, quais diferentes áreas que você está gastando. Outras formas que você pode entrar em déficit, você tem vários serviços com cliente que não está pagando a tempo. O déficit, do contexto dessa pergunta, significa que a sua receita está mais baixa do que o seu custo. O investimento que é o esperado nesse negócio, olha o seu custo de produção, seu custo de vendas. Você precisa olhar para isso e precisamos analisar todos esses custos. Durante a pandemia, vários negócios começaram a acessar essa pergunta. Eu estou trabalhando com muitos deles para olhar para os custos e aí se tornam redundantes quando as pessoas começam a automatizar isso. Você precisa olhar para isso. Como que você pode lidar com isso no fim das contas? Dinheiro é muito importante, a habilidade de gerar dinheiro. Vamos olhar isso. Vamos olhar para esse slide, esse é o estudo de caso. Você pode olhar para isso, para esse slide, e falar o que está errado com a diferenciação desse negócio? Como gerenciar suas operações financeiras? Existe um estudo de caso aqui sobre a operação financeira de um negócio e operação financeira aqui de contas a pagar, contas a receber, gerenciamento, planejamento financeiro e etc. O que tem de errado com essa operação financeira desse negócio? Eu quero ver a sua resposta aqui no chat, ok? Eu acho que se aplica para muitos negócios. E vamos ver como podemos rapidamente responder. E vou dar insight de como melhorar as suas operações financeiras. Contas a pagar. Outra resposta, os negócios não vão conseguir ser lucrativos. Correto. Vamos continuar. Ok. Quais são as outras respostas? Que outro insight você conseguiu ver nesse chat? Ok. Isso seria mais que lucro. Impostos são baixos. Planejamento mínimo financeiro. Ok, novamente. Contas receber. Precisamos disso. Eu gosto dessa resposta. Planejamento financeiro. Acho que a resposta disso. Se você olhar para esse negócio, você vai ver que existem muito tempo. Significa que esse sistema desse negócio é só manual. Eles gastam 50% desse tempo aqui. Imagina se eles podem automatizar isso.
Vamos olhar para a operação da perspectiva de tempo gasto por função. Isso significa que foi gastamos muito tempo produtivo fazendo coisas manuais, ou seja, se automatizarmos, contas a receber também, o negócio gastar menos tempo para para procurar pagamento, talvez fluxo de caixa possa ser um problema, porque você fez bastante coisa. Planejamento financeiro, temos 2%. Quando a gente olha para essa transação financeira, para tomar decisões informadas. Porque essa é uma boa questão de gerenciamento financeiro, é só manter um bom gerenciamentos estratégicos, o negócio precisa ser estratégico. Gastamos todo esse tempo em análise, nós temos essas decisões estratégicas. A empresa também precisa prestar atenção a isso sempre que é possível. Muito obrigada pela resposta. Vamos para o próximo slide. Mas a questão é, agora está mais relacionado com uma área estratégica de todo o negócio, porque conecta todos os aspectos de qualquer negócio. Só estratégica. Então, a questão, para gastar bastante tempo com contas a pagar, faz com que o negócio seja bem resiliente, porque nós estamos preparando eles para períodos ruins. Estamos gastando. Que diferenças você vê para automatizar no sistema, que é muito importante? E a empresa precisa gastar mais tempo na análise. Eu acho que isso é muito importante. Então, esses são todos os templates. Se você chegou nessa apresentação e tudo aqui tem rápido, você não entendeu necessariamente tudo, eu acho que do que eu vi aqui, você vai poder navegar esse template. Esse é o link. Você vai ver uma performance, toda a posição em termos de fluxo de caixa, posição. Tem muitos templates lá que você pode baixar. Temos toda essa sessão. Muito obrigada por os que estão aqui ouvindo, participando, dar feedback. Mas eu já peguei todo o feedback. Vamos continuar agora. Eu acho que esse vai ser o final da sessão. Muito obrigada. Muito obrigada. A Biad, sessão incrível. E nós, qualquer coisa que tenha em relação a números e financeiros pode ser uma grande dor de cabeça. Tem pessoas que não gostam de números. As pessoas vão estar cansadas. Temos essa terminologia. Temos todas essas sessões e tenho certeza que os participantes aprenderam várias coisas. Temos várias perguntas de que você está facilitando por causa do tempo.
Se você tiver pergunta que você quer fazer durante a sessão, faça a pergunta. Com Fashionomics Helpdesk no ccrebs.africa. Se vocês tiverem mais perguntas, enviem. Vocês precisam entender, os números são coisas que a gente precisa, que vários negócios não estão acostumados a prestar atenção nesse número. Então, isso é esperado. Hoje vai ser a última sessão para essa semana. Então, saibam que as aulas sempre são. Temos essas sessões resumidas. O grupo do WhatsApp vai estar aberto hoje para sessão de networking, para você compartilhar o que você aprendeu. Se você tiver qualquer tipo de desafio, tiver qualquer pergunta, mande um e-mail para fashionomicshelpdesk.africa. Vamos responder para você e te dar soluções de qualquer problema que você estiver tendo. Está relacionado com o Moodle? Você precisa de clareza com relação a esse programa. Nós temos 11 sessões. Você está preparado para os seus exames? Então, comece a analisar para a prova que vocês vão ter. Tínhamos todos os vídeos antes de exame, nós vamos colocar todos os vídeos lá antes da prova. Saibam disso. E ok. Nós vamos ter vídeos no final disso, no Moodle. Temos todas essas sessões. Por favor, falem para a gente como vocês se sentem. Fazer as perguntas como que nós acessamos o Moodle. No cchubs.africa, meu colega. Fashionomics Helpdesk. cchub. cchub.africa. Por favor, envie esse e-mail se você estiver pedindo para os detalhes de Moodle. Envie um e-mail. Além disso, por favor, saiba. Vá para os seus e-mails, toda essa promoção, no tudo que está no seu inbox. Vamos enviar os seus detalhes de login, acho que é 2 semanas, cheque seu e-mail. Envie um e-mail no Fashionomics Helpdesk, ou cchub.africa. Cheque, o Moodle não tem um link, então. Tem um link que você precisa. Vamos continuar novamente. Envie um e-mail para os meus colegas. Temos esse e-mail. Começar a responder a você todos os templates, todos os recursos da sessão. Obrigado a todos. Tenha uma ótima semana. Para as perguntas, nós temos isso na sexta-feira. Para os muçulmanos, bom jejum. Tenha um excelente fim de semana.